Glória a Deus, Deus abençoe meus irmãos, estou muito feliz nesta noite. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio da nossa série de mensagens, Construindo sobre a Rocha. E nesta noite nós vamos dar continuidade a esta série, e eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai tocar profundamente no seu coração, amém? Deus vai tocar profundamente. O Senhor já tem trabalhado grandemente, particularmente na minha vida. O Senhor tem abençoado muito, e eu creio que hoje não será diferente também. Então gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, o tema nosso fio nuclear desse ano, Construindo sobre a Rocha, ele está em Mateus capítulo 7, e ele é na realidade a conclusão do Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre o bem-aventurado homem, prudente, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Essa é a conclusão de algo que ele disse anteriormente, falando sobre o Sermão do Monte. Então, nós estamos estudando o Sermão do Monte, porque nós, como comunidade, como igreja, desejamos construir sobre a rocha. E hoje nós vamos dar continuidade a esta nossa série tão abençoada, e gostaria de ler com os irmãos os primeiros versículos, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, nós vamos repetir, irmãos, nós já falamos sobre as 3 primeiras bem-aventuranças na semana passada, mas nós vamos repeti-las com um enfoque um pouquinho diferente da semana passada, para que possamos ter um engajamento aqui, darmos continuidade ao que o Senhor nosso Deus quer falar conosco nesta noite. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe, irmãos, que todas as bem-aventuranças têm, juntamente com ela, também uma recompensa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra do Senhor diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito pelo qual o Senhor Jesus veio é destruir, desfazer as obras do diabo nas nossas vidas, que é o ladrão, o enganador, o acusador dos irmãos. E ele veio para roubar, matar e destruir, o inimigo. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a vida que o Senhor nos dá não é, irmãos, uma montanha de ouro, um monte de dinheiro, como muitos pensam, porque estas são coisas da terra. Deus nos prospera as nossas vidas, nos abençoa com bens terrenos, com coisas da terra, mas a verdadeira riqueza, ela é interna, ela é o reino de Deus habitando dentro de nós, essa vida abundante, essa vida do Espírito. E quando nós recebemos essa vida do Espírito, essa vida do Senhor habitando em nós, entra nos nossos corações uma paz tremenda. E por isso
Mateus, no capítulo 5, ele registra o Sermão do Monte, que é a pregação do próprio Deus encarnado, do próprio Senhor Jesus, não só nos ensinando, mas vindo em forma humana para nos discipular, porque discipulado é diferente de apenas nós transferirmos, um conhecimento, passarmos um conteúdo, mas discipulado é treinamento. Por isso nós estamos aqui nesse período da vida em que nós recebemos a palavra do Senhor, e esse momento que nós já fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, nós estamos até a vinda do nosso Senhor num processo de santificação. Estamos nos santificando para cada vez mais nos parecermos com o Senhor até o dia da nossa glorificação. E é importante, irmãos, que quando o Senhor voltar, nos encontre santificando, trabalhando, desejando a santificação das nossas próprias vidas no Senhor. Em João capítulo 20, versículo 31, o apóstolo João fala de milagres que foram registrados nas Escrituras. Os milagres, bem como os ensinamentos de Jesus, as atitudes de Jesus, as reações que Jesus teve às pessoas e tudo que ele fez enquanto caminhou diante dos olhos dos seus discípulos e que foi registrado, diz João, e estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essas palavras são palavras de vida eterna. Por isso é tão importante, irmãos, nós aplicarmos os nossos corações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os próprios discípulos, quando Jesus pregou um sermão muito duro, a multidão já não queria segui-lo, muitos discípulos se afastaram, e ele olhou para aqueles 12 e disse: vocês não querem fazer o mesmo? E Pedro disse: para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Diga para o irmão que está do seu lado, é importante prestarmos atenção. Aleluia. Ele veio para isso, ele é a resposta do amor e do coração de Deus para nos abençoar, irmãos, nesta vida. Jesus ensinava uma multidão e também os seus discípulos aqui, mas tudo que ele estava ensinando aqui era ele mesmo, era o caráter dele mesmo, era como se ele estivesse botando um espelho diante das pessoas, dele mesmo, e mostrando para as pessoas aquilo que ele era, aquilo que ele fazia. Nós recebemos, a instrução como pastores, como igreja do Senhor Jesus, como um todo, que nós devemos viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Mas eu confesso para os irmãos que eu pessoalmente não tenho tanta autoridade, irmãos, porque a mensagem que nós pregamos, ela não fala de nós mesmos, mas ela fala do Senhor Jesus, e eu estou perseguindo isso, intencionalmente, buscando a minha santificação. Vocês também devem desejar isso ardentemente em seus corações, porque o chamado cristão do discipulado é para nós nos parecermos com Jesus. Mas eu admito aqui diante dos irmãos que eu ainda preciso caminhar muitas léguas para me parecer com o Senhor Jesus, mas faço isso intencionalmente para a glória do Pai, imitando o apóstolo Paulo, que dizia assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele dizia: deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esse é o propósito, irmãos, que nós venhamos durante o tempo da nossa peregrinação aqui nesta terra, nos parecermos mais com o Senhor, buscar o Senhor, a imagem do Senhor, sermos como Ele é, como alvo, como fim último e supremo das nossas vidas. E nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, que nos ajuda com graça e nos capacita no nosso processo de santificação. Por isso diz a palavra do Senhor, que aquele que começou boa obra em vós, aleluia, quem está edificando sobre a rocha aqui, glorifica a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus, e aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo, amém?
Então nós estamos num treinamento, irmãos, estamos num processo de santificação das nossas vidas, e isso é maravilhoso. Mas Jesus pregava com muita autoridade, porque ele falava dele mesmo na realidade, ao ponto de depois de ele concluir o sermão da montanha, falando que bem-aventurado o homem é aquele que ouve e pratica, esse é o que edificou a casa sobre a rocha, esse é o que subsiste até a eternidade para a glória do Senhor Jesus, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, assim como também aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele permanecerá eternamente junto com o Senhor. Depois que Jesus conclui essas palavras, Mateus registra no seu livro, mas Mateus também registra a reação da plateia, a reação da audiência. E depois que Jesus pregou ali, irmãos, diz a Bíblia, na conclusão de Mateus, no relato de Mateus, que a multidão se maravilhava da sua doutrina, porque ele pregava não como os escribas e fariseus hipócritas, que viviam, mas não praticavam, mas como quem tem autoridade, aleluia. Ele estava na realidade falando dele mesmo. O sermão da montanha é a imagem de Deus refletida, a vontade de Deus, vendo o seu filho amado em quem ele se compraz, e esse filho não só proclamando um ensinamento, mas manifestando esse ensinamento com a sua própria vida. Então o versículo 3 continua dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse humildes de espírito aqui, que algumas versões traduzem mais acertadamente como pobres de espírito, é pitocos, né? Se escreve pitochos, pitocos. E eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão aí, um caçador pelo menos, né, os caçadorenses, mas é um pitoco mesmo. Quem que já escutou? Levante a mão, irmão. Bastante gente aí já escutou, mas é um pitoco, né? Mas que pitoquinho, aleluia. E é isso, irmãos, um pitoco é um pequenino, uma pessoa pequena, e a palavra pitocos aqui é alguém totalmente desprovido, não uma pessoa com roupas velhas, surradas, um humilde assim financeiramente, mas aqui é pitocos não no sentido material, físico, mas pitoco espiritual, porque ali vem, né, pitocos pneuma, então é um pobre de espírito, uma pessoa tão pobre, que ela é dependente por si mesma, ela não consegue se salvar, por si mesma ela não consegue subsistir, ela precisa de Deus. Quem pode levantar a mão e dizer: eu preciso de Deus, aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os pitocos, amém, irmãos? Bem-aventurados os pitocos, glória a Jesus. Também a Vulgata Latina traduziu essa palavra do grego koiné para o latim, ela traduziu como humus, que fala, né, barro. Então bem-aventurados aqueles que são tipo humus, assim, que é um barro mesmo, que se considera um vaso de barro nas mãos do Senhor, e assim devemos nós nos considerarmos, barro nas mãos do Senhor, o humilde, irmãos. E qual é a diferença? A gente vê uma pessoa humilde no modo dela falar, ela não tem soberba. O humilde é aquela pessoa que é gostoso de conviver, ele pode prosperar nesse mundo, prosperar financeiramente, ter títulos acadêmicos, ser um intelectual, mas ele fica cada vez mais humilde. É uma pessoa que na presença dele, você não precisa ficar fazendo rodeios, achando trejeitos, cuidados para conversar, você pode ser você mesmo, porque ele também é um humilde, uma pessoa simples, e não importa quanto maior ele fique, mais humilde ele fica. Mas a gente vê hoje, né, irmãos, no mundo, tantas pessoas que são tão cheias de falsa humildade, só que essas pessoas a gente discerne, porque são vazias, não convence, não tocam, são ocas. E aqui diz: bem-aventurados, porque desses humildes, desses pobres de espírito, é o reino dos céus. Eles possuem o céu, e nós podemos pensar: quando eles morrerem eles vão para o céu. Sim, meus irmãos, isso é verdade, deles é o reino dos céus, eles vão entrar no céu,
porque só pela graça de Deus mesmo nós entramos no céu, mas nós podemos ter gotas do céu aqui e agora, e faz toda a diferença ser um humilde, um pobre de espírito, porque essa humildade, essa pobreza de espírito produz gratidão nos nossos corações, porque nós sabemos, nós conhecemos a verdade no íntimo, a verdade sobre nós mesmos, nós nos olhamos no espelho e nós vemos, e então a gratidão nos nossos corações. Quando a pessoa vai comer, pode ser um simples prato de arroz, ela saboreia e ela consegue desfrutar com gratidão, ações de graças, aquele simples prato de arroz. Do mesmo modo, se Deus a abençoar com um grande banquete, maravilhoso, gourmet, ela vai desfrutar e agradecer a Deus da mesma maneira, ela desfruta a vida, porque ela é simples de coração, ao passo que muitas vezes, os arrogantes não se satisfazem. Os arrogantes, por mais que tenham, por mais que recebam, por mais que experimentem, não conseguem ter um desfrute das coisas, porque as coisas se desfrutam na presença e com a bênção de Deus, e isso é para os cidadãos do reino dos céus, amém, irmãos? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque os valores dessa pessoa são diferentes. Há uma diferença, porque não são as coisas externas, são os valores do lado de dentro, e isso é maravilhoso. A palavra continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós fomos criados, irmãos, e aí é interessante, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós fomos criados na nossa cultura, né, às vezes um pouco machista, dizendo assim: homem não chora, filho, não chore. E muitos de nós nos embrutecemos realmente nas nossas emoções, buscamos nos endurecer de forma intencional e proposital para aguentarmos as pauladas da vida. Mas de certa maneira, irmãos, quando nós voltamos para Jesus, nos é restaurada essa parte das emoções, que é tão importante, porque a palavra do Senhor aqui diz: bem-aventurados os que choram. E Jesus, que foi o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz lá em João capítulo 11 que Jesus chorou, e no livro de Apocalipse também está dizendo que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui, irmãos, nós choramos, nós gememos, muitas vezes nós pranteamos muito, quando perdemos um ente querido, quando perdemos um sonho que nós desejávamos realizar, e este sonho é frustrado, quando sofremos dores, decepções com pessoas, traições, quando passamos por dramas da vida, são tantas coisas que nos machucam, tantas coisas que nos fazem chorar, mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram. Sabe por quê, irmãos? Porque eles serão consolados. E você precisa saber que o Senhor consola, que o Espírito Santo é o Consolador, e estas palavras que eu estou lendo aqui para o seu coração, são exatamente para que você compreenda o quanto Deus se importa com você. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui você pode pensar num sentido literal, e é literal mesmo, irmãos, porque sempre há uma renovação. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Às vezes nós não podemos sair de casa, resolver nada, e nós ficamos angustiados e com um problema, e passamos aquela noite chorando e orando na presença de Deus, e no dia seguinte parece que você já amanhece com uma resposta, com uma luz, com um calento no coração, com um refrigério na alma, e o Senhor realmente nos abençoa. Mas um dia pode falar de um período de tempo, de um ciclo. Há períodos de tempo, irmãos, o choro pode durar uma noite, um período de tempo, mas a alegria vem pela manhã. Existe um amanhecer, existe uma redenção. O próprio Jó, quando estava sofrendo aflições na terra, sem compreender o porquê ele estava sofrendo essas aflições na terra, e ele orava a Deus e não obtinha resposta do Senhor, até que o Senhor falou com ele. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará e fará justiça.
e o Senhor falou com ele e o Senhor o abençoou. É muito importante, irmãos, nós sermos pessoas que choram na presença de Deus, porque eu creio que é importante você ir na presença de Deus e você chorar na presença de Deus, abrir o coração na presença de Deus, desabafar na presença de Deus, conversar com Deus. E estas orações intensas, essas orações fervorosas, muitas vezes com lágrimas nos olhos, certamente tocam no coração do Senhor, e o Senhor responde às nossas orações. A Bíblia nos revela, irmãos, que o Senhor sabe o que nós necessitamos, antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. E você pode dizer, mas então, pastor, por que Deus não vai respondendo? Por que Deus não vai abençoando? Por que às vezes eu oro e a resposta não é como eu esperava, não é no tempo que eu queria? O Senhor sempre responde às nossas orações, irmãos. Às vezes não é como nós esperávamos, às vezes não é no tempo que nós queríamos que a resposta viesse. Mas Ele deseja que você se aproxime dEle com um coração sincero e apresente diante dEle toda a tua ansiedade com súplicas e agradecimentos, para que a paz dEle, o conforto dEle, que é Pai, Abba, Papai Celestial, conforte o teu coração, as tuas emoções, os teus sentimentos em Cristo Jesus. E isso porque Deus quer um relacionamento, irmãos. Imagine se fosse tudo automático. Deus é Espírito, Deus é invisível, então nós não precisamos nem usar a fé. Eu vou caminhando e as minhas necessidades vão chegando, os meus problemas vão batendo a porta, e Deus simplesmente vai resolvendo tudo assim, ó. Eu nem ia saber que é Deus me abençoando. Como eu tenho certeza, irmãos, que muitos livramentos, até antes de você se converter, Deus agiu, Deus livrou. Na minha vida eu sei, olhando para trás, hoje eu discerno e sei que muitos livramentos, bênçãos, Deus já estava me dando lá quando eu nem ainda o buscava. Ele me conhecia, Ele me amava e eu não reconhecia isso, mas hoje eu tenho um relacionamento com Ele, e nesse relacionamento com Ele, isso tudo é estabelecido pelo diálogo, pela fala, pelo amor, pelo carinho, pela interação. Então eu comungo a minha vida com Deus. Eu não oro para entender por que as coisas estão acontecendo comigo. Muitas vezes é necessário, peça, se você tem falta de sabedoria a Deus para compreender. Mas eu não oro tão somente por isso, irmãos. Não oro para que Deus saiba, porque Deus sabe antes de eu orar. Mas eu oro para eu saber que eu orei e que Deus me ouviu, que os seus ouvidos não estão agravados, fechados, ensurdecidos, nem as suas mãos encolhidas, mas Ele escuta o clamor do seu povo, Ele estende as suas mãos e Ele abençoa o nosso clamor. Também tem um outro sentido aqui dos que choram, irmãos, e eu acho muito profundo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lutero, o reformador, ele interpreta que chorar aqui é suportar sofrimento. Eis o que importa, diz Lutero, suportar, carregar. A comunidade dos discípulos não se desvencilha dos sofrimentos como se eles não dissessem respeito a eles, mas os suporta. Nós não nos desvencilhamos com aquela desculpa: Deus quer que eu seja feliz. Não, meus irmãos, o bem-aventurado muitas vezes ele não é feliz segundo o padrão e a cultura desse mundo. Então, nós não nos desvencilhamos do sofrimento, nós suportamos, e nessa atitude, nós também nos expressamos com solidariedade para com o nosso próximo que chora, porque nos nossos dias, irmãos, as pessoas estão endurecidas, e há um dos sinais dos últimos tempos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, e as pessoas estão endurecidas. Às vezes o sofrimento está ao lado, ali do lado, e ele não sente nada, não é comigo, no máximo meus sentimentos de forma fria. Mas a Bíblia fala sobre se compadecer, sobre chorar com o que chora, sofrer junto, e isso é bíblico
e é da comunidade dos discípulos, da comunidade da fé, irmãos. Levar as cargas uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, significa chorar com os que choram, tomar a dor, orar. Sabe quando o irmão está com um problema? Não é comigo, graças a Deus que eu estou bem. Não, irmãos, se um dedo está doente, nós todos estamos doentes. Diga para o irmão aí, viu, irmão? E o que nós vamos fazer? Você que é a mão, vai botar cura nesse dedo, vai botar remédio nesse dedo. Você vai se ajoelhar na sua casa e dizer: Senhor, está acontecendo aquilo lá na casa do meu irmão. Senhor, abençoe o meu irmão, ajude o meu irmão, cure o meu irmão. E você vai talvez fazer um telefonema ou uma visita: ô meu irmão, soube disso aí, estou aqui, quero ajudar, quero levar a tua carga, quero estar contigo aqui agora na dor. Porque em todo tempo há o amigo, irmãos, em todo tempo há o amigo, amigos, todo tempo tem um amigo. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos amigo. Mas na angústia nasce o irmão. E nós fomos chamados para sermos família espiritual, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É na angústia que nasce o irmão, é na angústia que floresce a verdadeira igreja dos discípulos do nosso Senhor Jesus. Chorai com os que choram. A Bíblia diz que o nosso Senhor foi homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, não víamos nele beleza para que o desejássemos. Ele foi homem de dores, então você também tem que enfrentar e sofrer a dor, não fugir da dor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso é uma pessoa tranquila. E Jesus diz, você que está cansado, sobrecarregado, nessa noite, irmão, eu faço esse apelo: venha a Jesus. Jesus disse: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E para tomar o jugo de Jesus, que é a submissão a Ele, a obediência a Ele, obedecer a palavra dEle, fazer a vontade dEle, tem que ser manso, tem que se amansar. O animal aqui, o jugo era colocado sobre um animal, é tipo um negócio de madeira que colocava no boi, uma junta de bois, por exemplo, um jugo, e eles puxavam a junta e faziam aquilo. Para que você possa receber o jugo, você tem que ser manso. Se você não for manso, irmão, você não vai receber o jugo. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é dos valentes, a terra é dos fortes, a terra é dos que não têm pena, pisam uns nos outros, passam por cima. Mas Jesus diz aqui que a terra, que é o desejo destas pessoas, governar a terra, possuir a terra é dos mansos, os mansos bem-aventurados. E para ser manso precisa confiar em Jesus, precisa aceitar e crer na paternidade de Deus e confiar em Deus, porque o manso, ele é tranquilo no coração. Às vezes ele sofre ali, pessoas que vêm e falam palavras duras, palavras depreciativas, que baixam inclusive a sua autoestima, palavras ofensivas, mas ele, ao invés de tornar o mal por mal, ele abdica disso, e ele responde com mansidão. Ele não fica o tempo todo tentando se justificar e se defender, porque uma pessoa que está o tempo todo tentando se defender, isso demonstra orfandade espiritual, ele não tem pai espiritual. Porque existem momentos, irmãos, que você está recebendo ofensa e palavras ruins, e você não precisa se preocupar, querer se defender, querer provar, querer contra-argumentar. Diga para o irmão que está do lado: para quê? Para quê, irmão? Aleluia. Nós temos um Pai que nos conhece, irmãos, que sabe quem nós somos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
Diz aqui, porque serão fartos. Esse aqui, para mim, irmãos, é um dos meus preferidos. Veja essa lista, para explicar isso aqui. O que é ter fome e sede de justiça, pastor? Veja essa lista que nós estamos estudando aqui do Sermão da Montanha. Pobre em espíritos, que choram, os humildes, o que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Quando a gente olha para isso aqui, a princípio a gente não vê beleza nisso, porque nós estamos acostumados a ver a beleza que o mundo colocou para nós, do que é belo, do que é bom, do que é realizante, segundo o mundo. Então a gente não consegue, a princípio, ver beleza nisso aqui, ver bem-aventurança, que a palavra bem-aventurado, ela significa feliz, significa abençoado, e a gente não consegue ver, porque o padrão do mundo está muito nos influenciando. E aí, irmãos, nós precisamos de algo chamado revelação, porque se você não vê beleza na santidade de Deus, se você não conseguir contemplar a formosura e a beleza da santidade de Deus, você não vai querer viver essa santidade na sua vida, você não vai desejar ardentemente ser como Ele é. E existe um anseio dentro do nosso coração por beleza, foi Deus que pôs, mas ela está mal direcionada, por causa do pecado da queda. Hoje a gente vê uma espiritualidade, inclusive nos comerciais, nas propagandas, na publicidade. A gente vê uma propaganda de carro, por exemplo, ou propaganda de banco. Estava sentado lá no nosso banco na semana passada, e tem uma televisão na frente, assim, sentado para ser atendido no caixa, e aquela propaganda do banco passando ali, aquelas imagens passando ali. Nossa, parece propaganda de igreja, irmãos. Famílias lindas assim, se abraçando, saindo de dentro do banco. Meu Deus, isso aqui é a propaganda de igreja. Por quê, irmãos? Porque até no mundo tem um estudo para ver o anseio das pessoas, e as pessoas anseiam por beleza. Propaganda de carro, família andando, devia ser propaganda de igreja. Gaste mais tempo de qualidade com a sua família, passeie com ela, tal. Porque a gente anseia por isso, irmãos. Nós ansiamos por isso em nossos corações. É como a mulher, muitas vezes passando na frente de uma vitrine, e ela vê um vestido, parece que puxa, aquilo atrai, e nós precisamos ser de mesmo modo atraídos pela beleza da santidade de Deus, pela beleza do Senhor. O mundo distorce tanto, irmãos, que cai na sensualidade. Mulheres mostrando a sensualidade, o corpo, que não devia mostrar. Carnaval, irmãos? Isso é bonito ou é feio? Pergunto para os irmãos. É bonito ou é vulgar, é feio? Irmãos, aquilo ali é um jardim fechado, foi feito para o secreto. É uma beleza, mas não é para ser mostrado assim, numa avenida, num asfalto. Isso aí é fazendo da mulher um objeto. Diga misericórdia. Não foi para isso que Deus te criou, minha irmã, meu irmão. E a gente vai para esse lado da sensualidade, dessas coisas todas, e acabamos não vendo beleza na santidade de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que onde a sensualidade, não habita o Espírito Santo. Você, minha irmã, tem que ser um jardim fechado, o seu esposo, dentro de 4 paredes. Isso alimenta o casamento, isso abençoa o casamento, abençoa a vida conjugal. Isso é maravilhoso, amém? Veja o que diz o Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Revelação, irmãos. Se você olha para a Bíblia e você não vê beleza, e você não deseja ser assim, você precisa de revelação, que o Senhor desvende os teus olhos e mostre para você a maravilha da lei do Senhor. E quando a gente nasce de novo, a gente se apaixona por Jesus, a gente quer ser daquele jeito.
Salmo 119, versículo 20 diz: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Vejam, irmãos, o anelo. Salmo 119, versículo 54: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Nós estamos aqui nesse tabernáculo terreno, nesse corpo humano, nós estamos aqui nessa casa da nossa peregrinação por este mundo, e o que diz o salmista, irmãos? Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos. Eu amo, eu aprecio, eu contemplo, eu acho tão lindo, que isso produz cânticos nos meus lábios, enquanto eu peregrino por esta terra buscando a divina glorificação. Aleluia. Você sabia disso, irmãos? Você sabia que os nossos corpos vão ser transformados em corpos glorificados? E nós veremos o Senhor. Salmo 119, versículo 97: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. É um amor pela palavra, um amor pelo Senhor. E aí a gente lembra, né, irmãos, do texto que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede. E nós colocamos junto que bem-aventurados são os que amam a sua vinda, que têm fome e sede de justiça, que amam a vinda do Senhor. Eu achei tão interessante nessa noite nós cantarmos esse texto, esse cântico. Fome produz dor física e nos impulsiona a irmos buscar o pão. A fome e a sede da justiça de Deus nos impulsiona a irmos buscar o pão, que é Jesus, o alimento das nossas almas. E as pessoas que têm fome e sede de justiça ficam maravilhados, irmãos, quando tem um estudo bíblico, por exemplo, Casados para Sempre, ou o estudo bíblico financeiro, e eles vêm e eles são iluminados. Meu Deus, eu quero praticar isso na minha vida. E chego em casa doido, chego em casa alucinado, já pego os cartão, me dá aqui a tesoura, já vamos picar isso aqui. Chega de crediário, chega de cartão, chega desse negócio. Aleluia! Vamos glorificar o Senhor, igreja. Fome e sede de justiça. Mas por quê, pastor? Porque eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, quero praticar com a minha esposa os ensinamentos que eu tenho recebido de Deus. Fome e sede de justiça, irmãos. Por isso come o pão, mas ele também tem fome e sede de justiça ao redor, porque o amor entrou no coração dele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6 diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nessa terra nós sofremos muita injustiça, mas nós nos regozijamos com a verdade. Sofremos injustiça e nos compadecemos também com os que sofrem, e somos instruídos a não tornarmos mal por mal. E por isso os seguidores de Jesus renunciam e abdicam justiça própria. Nesse mundo, irmãos, esse mundo que jaz no maligno, os seguidores de Jesus somente podem ter justiça na fome e na sede por ela, porque eles não desfrutam plenamente aqui nem de justiça própria. Eles sofrem injustiça, e muita injustiça os seguidores de Jesus sofrem, não desfrutam aqui, portanto, nem de justiça própria e nem da justiça de Deus na terra. Mas eles esperam, eles têm esperança e fé da justiça futura e do reino de Deus, que foi a música que nós cantamos aqui. E é o Espírito Santo que está falando com a igreja, irmãos. Pergunte para os irmãos aí do louvor, nós combinamos isso aí, dessa música hoje? Interessante, né, irmãos? Nós não combinamos isso aí, e é o Espírito Santo falando com a igreja. Vivem na esperança, tentam estabelecer justiça, mas não conseguem por si mesmos, não podem fazer justiça, vingança, nem justiça por si próprios. Neste mundo não conseguem estabelecer, ainda que se esforcem. Os seguidores de Jesus ficam famintos e sedentos,
durante a jornada e anseiam pelo perdão de todos os pecados, anseiam por renovação completa, anseiam por renovação da terra pela justiça perfeita de Deus. Mas essa justiça perfeita de Deus ainda está encoberta por causa da maldição do mundo, do pecado do mundo, e essa maldição muitas vezes ainda recai, os seus resultados, irmãos, ainda recai sobre os santos, sobre os justos, sobre nós. Os discípulos ali naquela montanha, enquanto ouviam Jesus falar, aquele a quem eles estavam seguindo iria em pouco tempo, um pouco adiante, morrer amaldiçoado na cruz. E as últimas palavras de Jesus são um grito desesperado pela justiça: meu Deus, por que me desamparaste? E o discípulo, ele segue os passos do mestre, e ele é um bem-aventurado porque ele será farto. Ele comerá o pão da verdadeira vida na ceia futura, na companhia do Senhor, comerá o pão da vida, aleluia, comerá da árvore da vida, mas não só no futuro, porque já agora ele desfruta da presença do Senhor junto com ele, e ele come este pão, ele come esta palavra, e por isso ele é bem-aventurado, porque ele tem a presença de Jesus. O mártir alemão Dietrich Bonhoeffer, na Segunda Guerra Mundial, ele se posicionou como um homem de Deus, e ele não concordou com os que estavam fazendo no Holocausto com os judeus, e ele foi morto, e ele foi um mártir, e ele sofreu injustiça. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, pode abrir aqui para nós, Romanos capítulo 8, versículo 18, para os irmãos acompanharem, sobre fome e sede de justiça. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nesse tempo presente, meus irmãos, nós podemos sofrer injustiça e sofrer com a injustiça do mundo. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, irmãos, junto com a criação nós temos fome e sede de justiça, e nós seremos fartos, não apenas fartos pelos nossos ouvidos, mas em nosso próprio corpo, aleluia, nós receberemos justiça. Naquele dia estarão diante do Senhor, na mesa do Cordeiro, corpos que foram martirizados, pessoas que foram mortas, e até hoje, irmãos, nos nossos dias, estão pessoas sendo mortas, perseguidas por Jesus. Em cada contexto existe um tipo diferente de perseguição, de sofrimento e de injustiça. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, o apóstolo, ele prevê o seu martírio, porque ele está preso injustamente, porque Nero, o imperador romano, meteu fogo na cidade, e culpou os cristãos, e os líderes foram mortos, e Paulo era um deles, e Paulo foi decapitado. Foi justo isso? Eu pergunto para os irmãos. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Diz ele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Quem tem fome e sede de justiça aqui, irmãos? Glorifique a Deus, deseje a vinda do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vamos estudar sobre isso um pouco mais à frente, né, irmãos, na oração do Pai Nosso, que também está no Sermão da Montanha.
que o próprio Senhor Jesus diz: quando vocês forem orar, digam: Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Aquele que foi perdoado pelo Senhor, ele consegue perdoar, irmãos, e ele libera, ele abdica, e ele libera o perdão, e liberando o perdão, ele se torna um puro de coração, porque ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa, ele não contamina o seu coração, e isso é maravilhoso, porque ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É tremendo, irmãos, porque Jesus, ele é misericordioso. Tem muitas pessoas que às vezes, dependendo com quem estão, ficam com vergonha de cumprimentar os irmãos, porque tem irmão que veio lá do lamaçal mesmo, irmão, do pecado, e tem gente que ainda está no pecado, e nós temos que amar essas pessoas, acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas, e não nos desviarmos dessas pessoas, como na época faziam os fariseus, como na época fazia o povo, entre aspas, puro do Senhor, que era errado. Meu Deus, se visse uma mulher cumprimentando lá uma meretriz, nossa, olha lá a fulana, cumprimentando a ciclana, meu Deus, parou para conversar com aquela impura, meu Deus. Diga misericórdia, irmãos. Nós precisamos demonstrar o amor do Senhor, e qualquer pessoa que chegar na igreja precisa ser acolhida e abraçada com amor e carinho. Não importa nesse caso a nossa reputação, não importa se nós vamos ser vistos com os publicanos e pecadores. Jesus não se importou com isso, irmãos. Jesus não se envergonhou dos discípulos, ele era irmão dos seres humanos, ele carregou a vergonha deles até a morte de cruz, e essa é a misericórdia do crucificado. Ele não olhou para a sua própria honra, nesse caso, para a sua própria reputação, mas com amor ele olhou para essas pessoas, e nós nos tornamos bem-aventurados quando nós estamos ligados a Ele, irmãos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores, ele veio salvar o que se havia perdido, e virá o dia em que Deus se chegará a eles para cuidar dos seus pecados e da sua vergonha, e eu estou falando de todos nós, irmãos. Deus lhes emprestará a sua própria honra, e Ele pessoalmente tirará deles a ignomínia, a vergonha. A honra de Deus estará sobre nós, porque o Senhor nos imputará a sua justiça, Ele nos vestirá de honra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles têm o Senhor, o misericordioso, junto com eles. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso aqui é um pouco difícil, né, irmãos? Ser limpo de coração, não significa que nós não sejamos assolados por pensamentos impuros, por sentimentos e emoções muitas vezes, mas significa que você escolheu Jesus exclusivamente, e o teu coração é inteiramente dele, e você se purifica no sangue de Jesus, porque quando vem pensamentos e intenções, porque todo o pecado, Jesus revela isso no Sermão da Montanha, ele nasce do coração, é do coração que procede toda a pecaminosidade. E quando nasce isso, quando brota algo assim, a gente redime a nossa alma, indo ao encontro do nosso Senhor. Senhor, perdoe os meus pensamentos, me purifique, meu coração é inteiramente teu. Por isso diz Hebreus: acheguem-se pelo novo e vivo caminho, que é o caminho do sangue, da graça, da redenção, que Ele vos abriu pelo véu, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura, com o coração inteiro, puro de coração, sem ressentimento, sem mágoa. Por isso é tão importante, irmãos, você ser intencional e falar, liberar o perdão, escolha racional. Eu quero ser assim, eu quero perdoar, e o meu coração é inteiramente teu, meu Senhor. O que diz a palavra? Estes verão a Deus, porque eles estão contemplando Jesus agora, eles verão o Senhor no futuro. E o texto termina, irmãos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos nos pôr em pé, irmãos.
Hoje nós vemos no mundo muitos conflitos, muitos problemas globais, mas também existem conflitos no nosso convívio, no nosso próprio oikos, nosso círculo de amizade. Há problemas aqui também. Ou quem dos irmãos aqui é casado, que nunca, não vou pedir para você se manifestar, para você não mentir, mas que nunca discutiu com a esposa? Nossa, sempre vocês concordam com tudo, nunca discutiram, nunca brigaram, nunca teve problema com nada. Nós temos problema, irmãos, e às vezes a pessoa egoísta, e os nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas habita na nossa vaidade, no nosso egoísmo, que é o contrário do amor, da lei de Deus, porque o amor não busca os seus interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. E o egoísmo é o contrário do amor, porque o egoísmo busca os seus interesses. E aí os meus interesses muitas vezes entram em conflito. E a gente tem conflito no mundo, conflitos internos, conflito na família, conflito no trabalho, conflito em todos os lugares. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser pacificadores. Por que uma pessoa egoísta, ela sempre está em conflito, irmão? Vai numa viagem, estraga a viagem, porque ela é egoísta, ela quer do jeito dela. Se não for do jeito dela, frustra. Aí vem o problema. Mas o pacificador, o que ele diz? Ô amor, não vamos estragar a viagem, amor. Vamos fazer do teu tipo então. Amém, irmãos? Os irmãos não estão concordando. Aleluia. Eu não sei como é que você vai fazer, mas a Bíblia diz que o pacificador é bem-aventurado. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda bem que chegou aquele filho de Deus ali e desarmou as minas, porque o negócio ia explodir, ia dar ruim. Irmãos, ser pacificador não é atitude passiva. Não vou me meter aqui para não dar rolo, para não dar ruim. Não, irmãos, ser pacificador muitas vezes é atitude ativa. E às vezes para ser pacificador vai dar conflito, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores da parte de Deus e rogamos ao mundo que o mundo se reconcilie com Deus. Mas essa é a mensagem que o mundo não quer ouvir. Por isso disse Jesus: eu não vim trazer paz na terra, mas espada. E muitas vezes dentro da família, porque o crente vai querer pregar, vai querer ensinar, e aí não vai dar certo, porque a luz, e as trevas, elas, entendem, irmãos? Mas você é um santo pacificador, você vai fazer a paz, você vai trazer pessoas para que elas entrem em paz com o Senhor, se reconciliando com o Senhor. Paz com Deus e a paz de Deus, que coisa poderosa e maravilhosa. Seremos perseguidos, mas isso aqui a gente vai deixar para um capítulo para frente.